viajante, eu sou Leonard McCloud do Clã dos McCloud, mas há muito tempo atrás eu era conhecido como Ask, o primeiro homem criado pelos próprios deuses do norte. E eu trago para vocês alguns dos contos incríveis que reuni em minhas viagens. Por isso... Fique um pouco e escute. Antigamente vivia em Kven um caçador chamado Peer Gynt, que estava sempre perambulando pelas montanhas atrás de ursos e alces. Naquele tempo havia mais florestas nas montanhas do que há hoje e, portanto, muito mais animais selvagens. Uma noite, no final do outono, muito depois de o gado ter descido das pastagens das montanhas, Peer saiu numa de suas expedições. Todas as leiteiras também haviam partido, a não ser as 3 moças que ficavam numa cabana em Val. Quando Peer subiu em direção a Hovren, onde pretendia passar a noite numa cabana de pastor, estava tão escuro que mal conseguia ver um passo à frente. Seus cães de caça começaram a latir furiosamente. O lugar todo era desagradável e sinistro. De repente, ele esbarrou em uma coisa e quando ergueu a mão, sentiu que era fria, escorregadia e grande. Como achava que não tinha saído da estrada, não fazia ideia do que poderia ser aquilo, mas não era nem um pouco agradável. "Quem está aí?" perguntou Peer, pois agora ele percebia a coisa estava se mexendo. "Ah, é o Corcunda!" Essa foi a resposta. Peer não entendeu o que isso queria dizer, mas andou para um lado, para o outro por muito tempo, imaginando que assim conseguiria dar a volta e passar longe da misteriosa presença. Mas ele esbarrou novamente em alguma coisa e quando estendeu a mão, sentiu que era grande, fria e escorregadia. "E agora, quem está aí?" perguntou Peer Gynt. "É o Corcunda." E essa foi a resposta mais uma vez. "Bem, Corcunda ou não, você vai ter que me deixar passar", disse Peer, pois agora acreditava que andava em torno de um círculo e o monstro havia se enrolado ao redor da casa. Nessa hora, o monstro se remexeu um pouco e Peer conseguiu passar por ele e encontrar a casa. Quando entrou, viu lá dentro que estava tão escuro quanto do lado de fora. Começou a tatear a parede para encontrar um lugar onde guardar sua arma e pendurar sua bolsa. Mas, enquanto fazia isso, mais uma vez tocou numa coisa fria, grande e escorregadia. "Quem está aí?" gritou Peer. "É o grande Corcunda." E essa foi a resposta. Para onde quer que Peer esticasse as mãos ou tentasse passar, esbarrava no monstro. "Não será muito agradável ficar aqui, tenho certeza", pensou Peer, "já que esse Corcunda está tanto lá fora quanto aqui dentro. Vou tentar tirar o intruso do meu caminho." Ele então pegou uma arma e saiu tateando o caminho com cuidado até encontrar o que achava ser a cabeça do monstro. Certamente tratava-se de um troll monstruoso. "O que e quem é você?" perguntou Peer. "Eu sou o grande Corcunda de Etnedal", disse o troll. Peer não perdeu tempo, disparando 3 tiros bem na cabeça do troll. "Atire outra vez!" o troll respondeu de novo. Mas Peer sabia que era melhor não fazer isso, pois se tivesse disparado novamente, a bala teria ricocheteado contra ele. Peer e os cães começaram a arrastar o troll para fora da casa, para que pudessem entrar e se acomodar. Ao fazer isso, ouviu gracejos e risadas nas montanhas ao redor. Na manhã seguinte, ele saiu para caçar. Quando chegou à área entre as montanhas, viu uma moça que chamava suas ovelhas até a encosta. Mas quando se aproximou, ela havia desaparecido e as ovelhas também. Não viu nada além de um bando de ursos. "Bem, nunca vi ursos formarem bando", disse Peer para si mesmo. Quando chegou mais perto, todos haviam desaparecido, menos um. "Cuide bem do seu javali, Peer Gynt veio caçar com a maior arma que já vi", uma voz gritou da montanha.
Depois outra voz respondeu: ouça, ele não vai atirar hoje. Não quis nem se lavar. Pir então lavou as mãos com um pouco de água que havia trazido, atirou e acertou o urso. Então ouviu mais gracejos e risadas na montanha. Uma voz gritou: ouça, não há mais javali, resta a magoa. Outra então respondeu: esqueci-me de que ele tinha água. Pir então esfolou o urso e enterrou a carcaça. A caminho de casa encontrou uma raposa. Olha só o meu cordeiro, a carne é barata, disse uma voz da montanha. Então outra respondeu: olha só o Pir, com a arma ele mata. Então Pir levantou a arma e atirou na raposa. Ele também esfolou ela e levou a pele consigo. Quando chegou à cabana, pendurou as cabeças da raposa e do urso na parede externa, com as mandíbulas escancaradas. Então acendeu o fogo e pegou uma panela para preparar um cozido, mas espalhou-se numa fumaça tão terrível que ele mal conseguia manter os olhos abertos. Teve que abrir uma janelinha. Algum tempo depois, um troll apareceu e transpassou o nariz pela janela. O nariz era tão comprido que atravessou a sala até a lareira. Eis aqui um belo nariz do tipo elegante, disse o troll. E eis aqui uma bela sopa, temperada e fumegante. E com isso, Pir derramou a sopa fervendo no nariz do troll. Este então fugiu gemendo e chorando. Mas de todas as montanhas ao redor vieram gracejos e risadas. Depois disso, houve silêncio. Mas logo Pir ouviu uma barulheira e um rebuliço. Olhou para fora e viu uma grande carruagem puxada por ursos. Estavam carregando um monstro para as montanhas. De repente, um balde de água caiu pela chaminé, o fogo se apagou e Pir ficou na escuridão. Então, risos e gargalhadas vieram de todos os cantos da sala e uma voz disse: agora Pir está tão mal quanto as moças em véu. Pir acendeu o fogo novamente, fechou a casa e seguiu para a fazenda em Val, levando os cães consigo. Depois de uma breve caminhada, viu um clarão no lugar onde ficava a fazenda, fazendo-o pensar que a casa estava em chamas. Nesse momento, se deparou com alguns lobos. Então ele atirou, outros seus cães mataram. Mas quando chegou à fazenda, estava tudo escuro. Não havia o menor sinal de fogo. Havia 3 estranhos na sala se divertindo com as leiteiras e um lá fora ao lado da porta. Eram 4 trolls das montanhas e seus nomes eram Gust, Tron, Tjosel e Rolf. Gust estava do lado de fora montando guarda, enquanto os outros cortejavam as moças lá dentro. Pir atirou em Gust, mas errou. O troll então fugiu amedrontado e quando Pir entrou, viu os trolls insistindo em flertar com as moças. 2 delas rezavam apavoradas, mas a terceira, conhecida como Kari, maluca, não estava nem um pouco assustada. Não se importava que os trolls viessem. Pelo contrário, queria ver que espécie de gente eles eram. Mas quando os trolls viram que Pir estava na sala, começaram a choramingar e mandaram Rolf acender um lampião. Então os cães avançaram para Tjosel e o derrubaram por cima das brasas da lareira, lançando faíscas em torno dele. Você viu uma das minhas cobras por aí, Pir? Perguntou Tron, referindo-se aos lobos. Vou mandá-lo para o mesmo lugar onde elas foram, respondeu Pir e atirou. Depois bateu em Tjosel com a coronha da espingarda e o matou. Rolf havia escapado pela chaminé. Depois que Pir se livrou de todos os trolls, as moças juntaram suas coisas e ele as acompanhou até em casa. Não se atreviam a ficar mais nas montanhas. Pouco antes do Natal, Pir então saiu em outra expedição. Tinha ouvido falar de uma fazenda em Dovrefjell, que era invadida por um número grande de trolls a cada véspera de Natal, que as pessoas do local tinham que sair e pedir abrigo na casa dos vizinhos.
Ele estava ansioso para ir até lá, pois ele tinha muita vontade de deparar com os Trolls mais uma vez. Vestiu roupas velhas e esfarrapadas e levou o seu urso polar domesticado, bem como uma sovela, um pouco de breu e barbante. Quando chegou à fazenda, entrou e pediu hospedagem. Que os deuses nos ajudem, disse o fazendeiro. Não podemos hospedá-lo. Temos que nos retirar de casa em breve e procurar um lugar onde ficar, pois a cada véspera de Natal os Trolls vêm para cá. Mas Pyr achava que seria capaz de expulsar os Trolls como já havia feito. Sendo assim, conseguiu permissão para ficar e comprou ali um couro de porco. O urso se deitou atrás da lareira, Pyr tirou a sovela, o breu e o barbante e começou a fazer um sapato muito grande, para o qual precisou usar todo o couro. Usou uma corda resistente como cadarço para poder fechar bem o sapato e finalmente armou-se com um par de estacas de metal. Logo ouviu os Trolls chegarem. Traziam consigo um violinista e alguns começaram a dançar, enquanto outros passaram a comer a ceia de Natal na sala de jantar. Alguns fritavam toucinho e outros fritavam rãs e sapos e todo tipo de coisas asquerosas que traziam consigo. Enquanto isso, alguns Trolls encontraram o sapato que Pyr havia feito. Acharam que deveriam pertencer a um pé muito grande. Todos queriam experimentá-lo ao mesmo tempo. Por isso, cada um colocou um pé dentro dele. Pyr se apressou e apertou a corda que era o cadarço. Pyr pegou uma das estacas e prendeu a corda em volta dela e finalmente deixou os pés de todos amarrados no sapato. Nesse momento, o urso espichou o nariz por trás da lareira onde estava deitado e sentiu o cheiro das frituras. Quer uma salsicha, gatinho? Perguntou um dos Trolls e jogou uma rã quente bem nas mandíbulas do urso. Arranha, gatinho, disse Pyr. O urso ficou tão furioso que avançou e arranhou os Trolls de cima a baixo, enquanto Pyr pegava a outra estaca e com ela os martelava como se quisesse esmagá-los. Os Trolls tiveram que fugir, mas Pyr ficou e aproveitou a ceia de Natal a semana inteira. Depois disso, muito tempo se passou sem que ninguém ouvisse falar dos Trolls. Alguns anos depois, na época do Natal, o fazendeiro estava na floresta cortando lenha para as festas, quando um Troll se aproximou e gritou: "Você ainda tem aquele gato grandalhão?" "Ah, sim. É uma gata e está em casa atrás da lareira", respondeu o fazendeiro. "E teve 7 gatinhos, todos bem maiores que ela." "Então, nunca mais vamos visitá-lo", disse o Troll. Voltaram, né? E isso é tudo por hoje. Porém, existem muitos contos incríveis para contar. Antes de sair, não esqueça, primeiro, se você não faz parte do clã, clica no botão inscrever-se para fazer parte do clã. Segundo, deixe seu gostei para que o YouTube saiba que esses contos devem alcançar outros. Dessa forma, você pode ajudar a espalhá-los pelos 4 cantos do reino. E em terceiro lugar, marque o ícone do sininho para que você possa ser notificado sobre novos contos para ouvir. E não se esqueça, me segue nas minhas redes sociais para vocês saberem dos próximos contos que eu estarei liberando. E por último, até o próximo conto, que os antigos deuses possam guiá-lo em seu caminho.